Estamos de volta. Estamos de volta. Fazer as coisas no ao vivo precisa de muita paciência e fé. Gente, o áudio agora tá melhor? Conseguem me ouvir bem? Dê um retorno aí pra mim, por favor, enquanto eu vou falando, tá? Então, o nosso tema de hoje é a fé, né? A condição para a fé inabalável. E eu vou começar fazendo um agradecimento que eu acredito que talvez eu nunca tenha feito. Perfeito. Eu sou uma mulher de fé, né? E todos nós julgamos que somos pessoas de fé. E aí o agradecimento que eu quero fazer hoje é aos meus pais. Meu pai, minha mãe, que me deram essa oportunidade, né, da reencarnação como correção para minha vida, para as minhas falhas, né, em experiências anteriores. E acho que a gente se esquece disso ao longo do tempo, né? E assim, a gente precisa ter fé de que Deus tem sempre o melhor pra gente. Então ele nos coloca sempre no melhor lugar, na melhor família. Então hoje, como uma iniciação da live de hoje, eu faço esse agradecimento aos meus pais. E aí, falando de fé, a gente precisa começar com o que é fé. E aí eu trago algumas explicações sobre a fé. Primeiro, o nosso dicionário. O que é fé no dicionário? Crença intensa na existência de algo. Fé em Deus. Crença em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade. E aí depois, a fé de acordo com a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneiras que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí, o evangelho não podia ficar fora, né? E aí eu trago alguns tipos de fé que o Evangelho capítulo 19 traz para nós. Que é a fé religiosa, a fé humana e a fé divina. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. E aí vem a fé humana ou divina. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras, né? Então, o que traz a religião, a fé religiosa? A religião traz que, dentro de cada religião, existe as regrinhas para o uso da fé. E a fé, para ela ser humana ou para ela ser divina, e aí vai depender do que o ser humano está procurando, né? Do que o indivíduo está procurando. Né? Se é as satisfações terrenas ou as aspirações celestiais. Isso diferencia o que é a fé humana e a fé divina. E aí a gente tem esses tipos de fé, né? Fé religiosa, fé humana, fé divina. Mas vamos trazer para a fé religiosa. Quem foi que nos disse ao longo da vida que é necessário uma religião específica para que nós tenhamos fé? Se a fé é uma crença intensa na existência de algo, eu acredito que algo existe, então eu tenho uma fé intensa naquilo. Não é necessário, né? A gente tem como exemplo maior Jesus. Quando Jesus passou pelo mundo, veio curando, pouco importava a religião de quem estava ali sendo curado por Jesus. Então não é necessário, nem nunca foi necessário, que houvesse uma religião, que houvesse uma regra para a nossa fé. E aí a gente passa para a fé humana ou para a fé divina. No que eu acredito? No que eu preciso? Eu tenho fé
nas minhas necessidades terrenas, ou eu tenho fé que há algo de celestial, de bonito, algo que é maior do que eu, maior do que todos nós. Existe algo além do que a gente está vendo aqui, além do que se apresenta para nós? E aí a gente pode calcular o que é a nossa fé divina ou a nossa fé humana. Então, se a gente parar para pensar, talvez nem seja tão difícil assim da gente separar. Mas no dia a dia, será que é tão simples assim da gente discernir? Primeira coisa uma das coisas que a gente precisa entender é que a fé, ela precisa ser ativa. Só tem fé quem tá em movimento, quem tá andando, quem tá tentando evoluir. Só assim se tem fé. Ficar parado, deitado, dormindo, qual a fé que a gente tem nisso? A fé não é a crença intensa de que algo existe. Então eu tenho fé que algo existe, então eu estou em movimento para que aquilo aconteça. Então a gente precisa estar sempre ativo. A gente precisa estar ativo nas nossas ações, a gente precisa estar ativo no nosso dia a dia, né? A gente precisa estar ativo naquilo que a gente busca para nós mesmos, como melhoramento ou como algo que a gente queira tanto. E além da fé ativa, a gente precisa de uma fé que seja raciocinada. Aquilo que eu quero, ou aquilo que me dizem, ou aquilo que eu leio, ou aquilo que me apresentam, de onde vem? Vem de algo que é real e verdadeiro? No livro A Gênese nos explica sobre o que é revelação. E revelação é a revelação de algo que seja verdade. Se eu apresento algo que não é verdade, então já não é mais uma revelação. Estou contando uma mentira, estou contando algo, mas não é uma revelação, né? Então, se a gente tem a gente tem uma revelação de algo, o que é aquilo que eu estou lendo? Faz sentido? Existe alguma fonte, algum lugar que foi pautado, que é pautado aquilo em que eu estou lendo, ou aquilo que estão me falando, ou aquilo que eu estou ouvindo? E aí a gente está num tempo em que a gente precisa tomar o maior cuidado possível com as redes sociais, porque nas redes sociais tem de tudo que a gente possa imaginar. E será que aquilo que mostra para mim naquela rede social que eu sigo, será que aquilo que me apresenta como fé, será que aquilo é verdadeiro? Ou será que é uma regrinha básica de qualquer lugar, ou de qualquer religião, ou de qualquer pensamento? Em que está baseado aquilo que colocam para mim, em que eu vou ter naquele momento enquanto fé? No que está baseado? E a gente é tão privilegiado, a gente vive numa época tão privilegiada, que hoje a gente tem acesso a absolutamente tudo. Se a gente pensar nas bibliotecas antigas, por exemplo, livros e livros, pergaminhos e pergaminhos, tábuas e tábuas para poder encontrar. Hoje está tudo de fácil acesso, é só procurar, é só ter a fonte correta. O Espiritismo nos ensina a fé raciocinada. Por isso é uma tríplice, ciência, filosofia e religião. Uma precisa estar ligada na outra. Se uma falta, precisa rever o que está sendo colocado. Isso é uma fé raciocinada. A fé cega, ela nos traz uma amarga desilusão. Uma amarga desilusão. Porque faz com que a gente entenda, faz com que a gente comece a entender que não existe um Deus quando a gente pede. E a fé, ela é direcionada principalmente, né, não é só, mas principalmente a Deus. E aí quando a gente não tem uma fé raciocinada, quando a gente não tem a compreensão real das coisas, a gente vive numa fé que é cega. E a fé cega, ela não pode trazer nada que seja útil, né? E o próprio Evangelho traz para nós justamente sobre a fé cega, né? Que não tem uma evidência na razão. Eu quero aquilo porque eu quero porque eu preciso. E aí, a gente tem tantos exemplos maravilhosos de uma fé que é realmente inabalável, só que aí a gente se depara com as travas para essa fé inabalável que a gente tanto procura.
Se a fé ela é uma crença em algo que não, né? Eu creio e acredito em algo que existe. E aí a gente precisa colocar a diferença no que é fé e no que é acreditar. Eu acredito que hoje eu vou deitar na minha cama, eu vou dormir às 10 horas da noite, eu não vou colocar o meu telefone para despertar amanhã e vou acordar às 5h30, que é o horário que eu levanto todos os dias, e eu vou acordar às 5h30 da manhã porque o meu organismo já está tão acostumado que vai me acordar. Eu acredito nisso, eu posso acordar ou não. Eu acredito que amanhã vai fazer menos frio do que fez hoje. Pode fazer frio ou não. Mas eu acredito. Assim como eu acredito que eu vou dormir sem o despertador e vou acordar. Pode acontecer ou não. Isso é acreditar. Então eu acredito. A fé é muito diferente. Fé é relacionamento. Fé não é um acredito. Fé é relacionamento. E a fé ela só pode ser verdadeira, ela só pode ser inabalável se a gente tem um relacionamento com Deus. É aquela oração de todos os dias, é aquele estudo de todos os dias, é relacionamento. É estar na presença, é trazer Deus para a nossa presença. É relacionamento. E o relacionamento, ele não acontece só nos momentos bonitos, só nos momentos bons, ele acontece nos momentos ruins também. Quantas e quantas vezes ao longo da nossa vida a gente não se revolta com Deus, ainda que a gente compreenda o básico, que exista a vida, né, depois do túmulo, que nós não temos uma experiência só. Né? Existe uma Ângela, mas essa Ângela ela existe há muito tempo, não sou, né? Esse corpo ele é o único, mas este espírito não é o único. E por mais que a gente saiba disso, a gente se revolta. Quantas vezes a gente não passa de Belém, Belém com Deus porque a gente não teve aquilo que a gente precisava? Então fé, ela é relacionamento. E o relacionamento, ele acontece em todos os âmbitos da nossa vida. E quando a gente fala em relacionamento, é um relacionamento profundo. Profundo. Quando a gente coloca Deus na nossa vida. E aí, é aquela oração que a gente faz à noite mais sincera. Ou muitas vezes, debaixo do nosso chuveiro, que a gente não quer que ninguém saiba que aquela lágrima escorreu. Mas debaixo do chuveiro existe uma oração enquanto aquela lágrima cai. Aconteceu alguma coisa na nossa vida inesperada? Poxa, Senhor, como é que faz? Até quando, meu Deus? Até quando? A gente não tem só conversa bonita de agradecimento com Deus. A gente tem conversa difícil. A gente tem conversa triste. A gente fica emburrado com Deus e passa a não orar. Dependendo daquilo que a gente tem na nossa vida, que às vezes não nos agrada, a gente fica com raiva. Ou que a gente fala no meio do caminho, a gente fica com vergonha e deixa de orar. Mas quantas vezes a gente não deixa de falar com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o colega? Porque a gente está emburrado, porque a gente está com raiva. É relacionamento. Mas com Deus, a gente tenta ser inteligente e tenta fazer as pazes mais rápido. Porque uma coisa é eu ficar com raiva da minha colega de trabalho, né, ou do meu filho, ou de quem quer que seja. Outra coisa é eu ficar com raiva de Deus. É prejudicial para nós. E a fé verdadeira e inabalável só existe com relacionamento. Só que aí eu trago a pergunta eu quero deixar como uma reflexão. Que a gente pense nisso depois. O relacionamento íntimo e profundo, ele traz as coisas positivas e as negativas. Ele traz os sims e os nãos de Deus. Quem é que conhece a nossa vida, tintim por tintim, cada detalhe da nossa vida, seja ela quantas nós já tivemos? Quem é que conhece cada detalhe da nossa existência? Quem é que sabe com exatidão daquilo que a gente precisa? Só Deus. Hoje a gente quer tanta coisa, a gente pede tanta coisa, mas a trava para nossa fé inabalável é justamente a gente querer de acordo com a nossa vontade. A gente ora que seja feita a sua vontade, mas na hora de pedir a gente quer que a vontade seja nossa. A gente não tem nem
a vergonha na cara, vamos dizer, a modo grosso, a grosso modo, ó, falando a grosso modo, a gente não tem nem a vergonha na cara de dizer assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, mas nossa, a sua vontade podia tanto bater com a minha, né? Isso é sinceridade. Isso é uma sinceridade do relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Porque, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, mas eu queria tanto que a sua vontade batesse com a minha, coincidisse com a minha. Mas e aí, quando essa vontade não coincide com a vontade de Deus? E aí vem o não. Vem os nãos de Deus para nós. Uma das coisas que é muito dolorosa na nossa vida são as nossas separações, né? Por desenlace entre espírito e carne das pessoas que a gente ama. Então são as coisas que mais nos dói. É quando alguém que é querido para nós precisa voltar para a pátria espiritual. No momento de enfermidade, a gente pede tanto a Deus pela cura. A gente pede tanto a Deus pela cura. E aí a gente movimenta os irmãos, seja do centro espírita, seja da igreja, seja onde for. A gente movimenta todo mundo. E aí quando acontece o desenlace, na maioria das vezes a gente se revolta. Porque a gente pediu tanto a Deus, para que houvesse aquela cura. Só que a gente não consegue ter o discernimento que houve a cura. Só que não foi como a gente queria. Não foi nenhum não de Deus, foi um sim de Deus. Só que o sim de Deus naquele momento não era aquele que a gente queria. A gente queria um sim de acordo com o que a gente queria que acontecesse. Quantos de nós, eu não conheço ninguém até hoje, que não tenha feito um plano com o dinheiro da loteria de fim de ano, que são milhões e milhões e milhões. Não conheço ninguém. E aí a gente faz planos para aquele dinheiro. Eu vou jogar na loteria e eu vou ganhar aquele dinheirão sozinho. E eu vou fazer X, Y, Z. Senhor, me ajuda a ganhar aquele dinheiro. Eu vou ser uma pessoa tão boa. Se a gente ganhar, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é sair correndo para ninguém pedir dinheiro emprestado. Uma das primeiras coisas. Mas a gente pede tanto. E aí vem o não de Deus. E a fé, meus irmãos, a fé inabalável, a fé verdadeira, é saber, é ter dentro do nosso coração que Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe o que é melhor para nós. Que a gente pede tanto de acordo com o que a gente acha que é necessário, que é imprescindível para a vida da gente, mas Deus sabe que não é. E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, que a gente diz, Senhor, minha vida está em suas mãos. A gente precisa ter a fé necessária de que Ele vai fazer exatamente o que é preciso para a nossa vida, não o que a gente quer. Porque o que a gente quer é sempre tão temporário, é tão rápido. O que a gente quer é perecível. No momento que o nosso espírito deixar o corpo, acabou aquilo que a gente queria. Já nem existe mais, a gente não leva nada. A gente só leva o que a gente fez de bom. A gente só leva o quanto a gente amou. O que seria dos discípulos de Jesus se não tivesse fé? O que seria dos discípulos de Jesus se depois da crucificação eles não tivessem fé num outro reino? Aguentaram firme a morte dolorosa de cada um deles. Aguentaram firme cada dor, sofrimento, porque visaram que não o que tinha ali pela frente, mas o que tinha por trás de tudo. Um reino que não é desse mundo. E a nossa fé, para ela ser inabalável, ela precisa alcançar esses patamares de aceitação e de compreensão. De que Deus está acima de nós e de tudo neste mundo, que sabe muito melhor do que eu, de qualquer um de vocês, daquilo que a gente precisa. Nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, exemplos assim sensacionais de fé. Temos Jó perdeu tudo, perdeu toda a riqueza, perdeu
perdeu família, perdeu os filhos. A única que ficou foi sua mulher para amaldiçoar Deus no ouvido dele. Só. Mas Jó se manteve firme e forte. Porque acreditava, porque tinha uma fé. Aquela fé não era abalável. O que seria de José, se José não confiasse, se José não tivesse uma fé inabalável, talvez nem teria suportado tanto tempo. E aí, falando em José, veja o que se tornou José, governador do Egito. E se ele não tivesse suportado? E se José não tivesse acreditado que a vida dele estava entregue nas mãos de Deus e Deus faria o que era melhor? E Deus fez o que era melhor não só para ele, mas por todo o povo. Porque aquela seca acabaria com todo o Egito. Então Deus fez o que era melhor, usou José como instrumento. E se José não tivesse essa fé que é inabalável? Se os apóstolos não tivessem essa fé que é inabalável? Se Maria, Mãe Santíssima, não tivesse essa fé que é inabalável? Então eu repito que a fé, ela é relacionamento. E quanto maior o nosso relacionamento com Deus, maior fica a nossa fé. E a fé, ela precisa estar pautada no que é merecimento. O quanto nós fazemos para merecer aquilo que nós pedimos. Porque a gente precisa compreender de uma vez por todas que no mundo existe a lei de causa e efeito. Eu preciso que eu vou pagar por aquilo. E o quão merecedores nós somos, o quanto nós fizemos de positivo ou de bom para que a gente receba aquilo que a gente pede tanto. E se nós não fôssemos merecedores de absolutamente nada, e se Deus nos concedesse tudo aquilo que a gente pedisse, onde estaria a justiça? Aí Deus seria só um Deus de amor, não seria Deus de justiça. E aí Jesus nos socorre, né? Que Deus que nos socorre se eu não houvesse um mínimo de justiça. A gente já não acha que existe justiça no mundo. A gente usa a frase que Deus tarda, mas não falha, e Deus não tarda. Ele não falha, mas também não tarda. Tudo é feito exatamente no momento em que precisa ser feito. Então, se havendo as justiças, as leis divinas, a gente já confronta Deus com a sua justiça? E se não tivesse? E se Deus nos concedesse tudo aquilo que a gente quer sem o menor merecimento? E eu não me lembro se é no Nosso Lar ou se nos Mensageiros, tem lá, né, que a gente só pode intervir pela vida de alguém, ou se a gente só pode pedir se a gente tiver algum tipo de bônus. A única coisa que vai contar é o quanto nós conseguimos amar para que a gente possa ter o merecimento de sequer de pedir. Mas é relacionamento. E quanto maior o nosso relacionamento com Deus, mais discernimento a gente tem. Quanto maior o nosso relacionamento e discernimento, mais a gente compreende que nós não somos capazes, em momento algum, de saber o que é melhor para nós. A fé é ter certeza de que eu vou sair. Para onde eu vou, eu não sei. Não sei. Eu saio porta fora e eu vou. Para onde você vai? Não sei. E aí o caminho Deus vai te levando. Isso é ter fé. No sentido figurado, tá, gente? Não vai sair aí feito doido, varrido, perdido pelo mundo, não. Não é sobre isso. É um sentido figurado para que a gente entenda. Então, a fé é relacionamento. E aí existem algumas coisas, algumas formas da gente cultivar essa fé inabalável. Estudo constante do Evangelho e das obras espíritas. Temos um Pentateuco riquíssimo, fora outras obras que estão disponíveis para nós. O Pentateuco é muito rico. Nos explica nos livros dos espíritos o como, né? Nos explica tudo. Todo o Pentateuco nos explica o onde, o como, o porquê. Onde, como, porquê. E para quê também, né?
trouxe isso para que a gente entenda, para que a gente compreenda, para que a gente aprenda de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente passa por tudo que a gente passa. Então, os estudos, eles são extremamente importantes. Eu não tenho tempo. Quando a gente tem interesse, a gente arruma tempo. Arruma um namorado para ver sem tempo para ver se o interesse não aparece. Rapidinho. A mesma coisa para os estudos. Então, quando a gente não tem tempo, um tempo que é muito longo para muitas coisas, mas se tiver interesse dá para encaixar, né? Que seja num audiolivro. Hoje a gente tem tudo. A gente tem em PDF, a gente tem o livro físico, a gente tem o audiolivro, tem todas as oportunidades que a gente tem de estudar. Basta a gente ter interesse, né? Em ter um bom relacionamento com Deus e uma fé que se torne inabalável. A oração sincera, né? Como a que eu citei debaixo do chuveiro ou no nosso travesseiro. A oração sincera, Senhor, eu não tô dando conta, não. Assim como a gente faz às vezes com perdão. O perdão é sempre tão difícil, né? Não deveria, porque a gente pede tanto, mas o perdão é tão difícil. Então, a oração sincera, Senhor, eu não tô conseguindo, eu preciso de ajuda para isso. Eu preciso de ajuda para que eu tenha uma fé. Mas a gente precisa manter em movimento. A gente precisa ir atrás. Sabe quando é que Deus vai fazer a nossa parte? Nunca. Sabe quando é que Ele vai permitir que nós façamos a parte dele? Nunca. Nunca. Então, se a gente pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A sua parte. Faça a sua parte. A fé, meus irmãos, é colocar o pé e esperar que Deus venha e coloque o chão. E Ele vem e coloca o chão. Coloca o seu pé e Deus vem e coloca o chão. Não o contrário. Vivência prática dos ensinamentos de Jesus. Jesus deixou muito material como exemplo, parábolas maravilhosas, exemplos maravilhosos para a gente seguir. Então não é por falta de ensinamento. Busca por autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para saber o que eu suporto ou não, o que eu consigo ou não, qual é o meu limite ou não. Eu preciso me conhecer para saber, para entender que eu posso ir até tal ponto, que a minha parte é até tal limite, dali para frente é com Deus. Eu preciso conhecer os meus limites, as minhas habilidades, para eu poder entender o que é meu, qual que é a minha parte, qual que é a parte de Deus. Então, o autoconhecimento. Com o autoconhecimento a gente sabe qual é o nosso verdadeiro limite. Seja para que a gente entenda as coisas de Deus, seja para que a gente entenda o que acontece à nossa volta. Perseverança diante das provas da vida. Deus nos deu a reencarnação. Nos deu um mundo de prova e expiação. E aí, por isso que eu agradeci no começo aos meus pais, né? Meu pai e minha mãe, que me deram a oportunidade da encarnação. Porque sem isso, existem coisas que a gente só pode experimentar estando na carne. Não tem como experimentar estando no espírito. Por isso que a gente está aqui, num planeta de prova e expiação. E para isso foi necessário que 2 seres me concebessem. Então eu sou grata. A vida é fácil para ninguém. Nem para mim, nem para vocês que estão me ouvindo, nem para quem está à nossa volta. A vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para o pobre, não é fácil para ninguém. E não é para ser. E não é para ser. Porque isso aqui é passagem. Aqui é passagem. Aqui é só um projeto de aprendizado. E a fé precisa estar presente nesse entendimento de que aqui é um aprendizado. E que isso aqui também passa. E o que vai contar para que se lá na frente eu vou ter momentos melhores do que esse é o que nós estamos deixando aqui. E o que nós estamos deixando aqui? O que eu estou deixando aqui? O que vocês estão deixando aqui? E aí, pra gente encerrar, eu já encerro com um agradecimento por vocês permanecerem, né? E eu deixo uma pergunta
para reflexão, mais uma, né? Que tipo de fé temos cultivado? Aquela que se abala com o primeiro vento ou a que resiste às tempestades da vida? Quando a gente tem fé, quando a gente tem a fé inabalável, de que tudo no que nos acontece é por um motivo, e que durante todo o nosso tempo, durante todo o nosso caminho, a gente é amparado, porque Deus é um Deus de amor tão profundo, que ainda que não sejamos merecedores, Ele coloca para nós o amparo durante todo o tempo. É só pedir, é só abrir o coração, é só ter uma fé naquilo que nós não estamos vendo. E nos piores momentos da vida, fé em que estamos sendo amparados. Fé de que existe algo maior do que tem aqui. E eu encerro hoje deixando a frase de que não há nada nesse mundo, nada, que diminua o amor de Deus por nós. Nada. Que a gente possa ter fé nisso. Gratidão pela presença de todos vocês. Tenham uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono. Que Jesus esteja com cada um de vocês. Até a próxima.